traiu ou não traiu? Luz da fotografia em Machado de Assis, o caso do romance Dom Casmurro. Esse trabalho tem por objetivo analisar as relações estabelecidas entre literatura e fotografia na ficção de Machado de Assis. O objeto de investigação escolhido é o romance Dom Casmurro, publicado em 1899. O recorte da análise da pesquisa recaiu sobre o capítulo 139, que se chama A Fotografia, onde o narrador personagem Bento Santiago tem, do seu ponto de vista, com a entrada em seu gabinete de trabalho do seu filho Ezequiel, a confirmação de que o menino não seria seu filho. No capítulo 32, Olhos de Ressaca, temos o início do assombramento de Bento por uma série de emoções alimentadas pelo ciúme, e ele chega a essa conclusão ao observar a semelhança entre a criança e o seu falecido amigo Ezequiel de Souza Escobar. Na fotografia que for ofertada por Escobar a Santiago e que se encontra exposta no seu gabinete de trabalho. A pesquisa possui natureza crítico-analítica e comparativa, com a aproximação de dois principais campos de saberes, literatura e fotografia, e, claro, outras áreas de conhecimento, como a teoria literária, estudo de história e história da fotografia. A investigação envolveu a pesquisa digital de campo, com a finalidade de colher amostras de textos literários e críticos. Foram utilizados recursos disponíveis em bases digitais abertas, envolvendo a utilização de fontes bibliográficas digitais coletadas nas principais bibliotecas brasileiras e estrangeiras, no portal de periódicos, CAPES, Cielo e revistas científicas eletrônicas da área de artes e humanidades. A leitura e análise crítica do material bibliográfico coletado, relativo à presença da fotografia no Dom Casmurro, proporcionou a subsequente produção de um artigo científico dedicado à circulação e ao uso de temas relativos à fotografia na criação do romance Dom Casmurro. Na trama, a fotografia adquire um papel decisivo. A fotografia presenteada por Escobar serve para absolver Bento Santiago de sua culpa, por sentir desejo por Sancha, e como evidência da verdadeira paternidade de Ezequiel. Fato importante é que Santiago é, na verdade, um especialista em criar argumentações, por ser advogado. Ele tem esse domínio do discurso, assim como sabe controlar e manipular a maneira de apresentá-lo ao leitor. Santiago revela ter ficado perturbado com a semelhança entre o seu filho Ezequiel e o seu amigo Escobar. Ele se encontra completamente alterado e se entrega à validação do jogo das semelhanças entre o seu filho e a fotografia de Escobar. Transtornado pelas suas emoções e pelo ciúme, Bento Santiago não consegue ver além do retrato, que, na sua interpretação, é prova irrefutável da traição conjugal de Capitu. A pesquisa nos permitiu vivenciar o envolvimento cultural e estético da relação entre fotografia e literatura como material básico na construção de novas narrativas ficcionais por meio de cruzamentos intermídios, que integram questões estéticas relativas ao poder da literatura e da fotografia no meio crítico e científico. Concluímos que é possível ler o romance Dom Casmurro como um autorretrato de Bento Santiago, ao qual, sendo ele narrador e personagem, tenta acrescentar alguns retoques. Entendemos que o retrato de Escobar fornece a Santiago apenas uma suposta prova circunstancial que é alimentada pelas tumultuadas emoções decorrentes do ciúme sentido por ele. O retrato não é em si uma prova de que a Capitu tenha cometido nenhum tipo de deslize conjugal ou amoroso, que tem resultado em adultério ou na gravidez na qual foi gerado Ezequiel. Pelo contrário, o retrato é apenas uma prova da amizade de Escobar por Bento Santiago.